Olá pessoal, professor Renato aqui mais uma vez e agora vamos terminar essa aula que nós estamos falando sobre o processo de envelhecimento, sobre o Alzheimer e agora chegou a vez do Parkinson, que o vídeo passado ficou muito grande, chegou a 30 minutos e isso ficaria pesado demais para os celulares de vocês estarem utilizando os dados de vocês. Então vamos falar do Parkinson agora, depois que a gente viu o Alzheimer. O Alzheimer a gente viu que acontece mais em mulheres, geralmente pessoas acima de 80 anos, que acontece um processo de morte celular em todo o cérebro e com isso vai fazendo com que a pessoa vai perdendo a sua capacidade cognitiva. E agora a gente vai falar do Parkinson. O Parkinson, muito parecido com Alzheimer, também vai acontecer o processo de morte neural, ou seja, também é uma doença neurodegenerativa, a pessoa vai tendo essa falência dos neurônios e ela vai perdendo a sua capacidade de raciocínio, só que dessa vez de uma forma bem diferente, bem mais simples. E vamos começar falando sobre essa doença, sobre o público-alvo dela. Geralmente essa doença, diferentemente do Alzheimer, que acontece mais em mulheres, o Parkinson acontece mais em homens. Então os homens vão ser mais atingidos pelo Parkinson. E outra característica do Parkinson, que é um pouco diferente do Alzheimer, é que no Alzheimer eu falei que a morte celular, a morte dos neurônios, acontece em todo o cérebro, enquanto do Parkinson vai acontecer uma região específica, que vai ser no hipotálamo, vai ser no bulbo do hipotálamo. Ele vai começar a perder ali as suas células e o restante do cérebro vai ficar praticamente intacto, sem sofrer grandes danos. E essa perda ali do hipotálamo é a região do corpo que controla a nossa parte muscular, a transmissão de estímulos, que faz essa conversão de sinais para a gente saber o que está acontecendo. Sem essa parte do cérebro tendo ela estando sendo lesada, o que vai acontecer? Vai começar a ter alguns espasmos musculares, a pessoa vai começar a tremer, ter alguns reflexos musculares sem involuntários e ela não vai conseguir controlar. Esses espasmos podem começar bem simples, a mão começa a tremer, começa a ter algumas tiquezinho nervoso, e isso vai agravando até ficar mais sério, a pessoa não conseguir nem segurar um talher, nem segurar um copo, de tanto que treme. Aí, ou seja, a característica principal do Parkinson é os tremores, principalmente nas mãos, mas pode acontecer em alguma outra parte do corpo. Eu mesmo tenho um amigo que ele tem acho que 31 ou 32 anos, ele começou o tratamento do Parkinson com 21 anos, hoje ele está conversando com você, eu vou imitar o tique dele aqui e vocês vão estar vendo eu representando esse tique em alguns momentos, ele está falando com você e vai estar fazendo alguns movimentos que geralmente para ele é involuntário, mas para as pessoas que estão vendo ele fazer é algo meio estranho. As pessoas ficam até um pouco com medo, com receio de chegar perto, mas na verdade nada mais é que o Parkinson, mesmo após o tratamento, mesmo fazendo o tratamento, ele tem esse estique. Quando ele percebe que alguém está vendo ele ter esse tique, ele segura, aí vai reduzindo a amplitude dos movimentos. A pessoa que tem Parkinson consegue fazer isso. Geralmente elas seguram as mãos, elas cruzam os dedos e colocam esses dedos entre as pernas quando elas estão sentadas para tentar segurar os espasmos e ninguém ficar reparando, pois é algo constrangedor, as pessoas olham com um ar de espanto, com um ar de nojo, com um ar de medo, e isso é muito ruim para a pessoa que tem o Parkinson. Outra característica delas é que ela vai ter aquela perda de memória, só que diferentemente do Alzheimer, que é algo fixo, a pessoa vai regredindo, como eu falei, a cada ano ela vai esquecendo as coisas que ela vai fazendo, que ela fez, as pessoas que ela conheceu, vai esquecendo tudo e nunca mais vai voltar, e você tem que entrar no mundo dessa pessoa, fazer as coisas como se você fosse o primo, tio, amigo, quem seja que ela falar que você é.
No Parkinson é diferente. A pessoa vai esquecer quem ela é momentaneamente, esquecer quem você é momentaneamente. Você também não vai falar, ah, não, eu sou seu sobrinho, você não está lembrando de mim, não. Eu sou a pessoa que cuida de você, não está lembrando de mim, não. Aí, ou seja, você não vai fazer isso, que isso vai deixar a pessoa estressada, vai ficar brava, vai ser um desgaste desnecessário. Você só aguarda um tempinho que logo em seguida ela vai voltar, ou com questão de minutos, de horas, ou até dentro de alguns dias ela volta normalmente e recorda tudo novamente. Então tem essa diferença entre o Parkinson e o Alzheimer, entre o esquecimento de um e o esquecimento do outro. Enquanto um esquece definitivamente, o outro não. Ok? E em que idade que o homem começa a desenvolver geralmente o Parkinson? Aí é em torno dos 60 anos ele já começa a desenvolver o Parkinson, mas pode acontecer em qualquer faixa etária, igual eu falei um colega meu que foi na casa dos 20 anos. Outra característica também que a gente tem que saber é que o Parkinson ele tem um tratamento um pouco mais avançado do que o Alzheimer. Os estudos do Parkinson já evoluíram bastante, principalmente hoje em dia, além tomar medicamentos via oral, que a pessoa vai tomar e vai controlar os espasmos, ela também pode fazer uma cirurgia implantando microchips no seu cérebro, que eles vão estar estimulando, dando impulsos elétricos no cérebro, que faz com que reduzam aqueles espasmos, aquela sensação que ele tem de não controle muscular. Então a pessoa, depois da cirurgia, ela não vai sentir nada, ela vai ficar como uma pessoa normal. E isso já tem estudos que são feitos, a neuroengenharia já está aí para isso, para desenvolver esse processo. Principalmente a neuroengenharia já está desenvolvendo processos também para o Alzheimer, mas ainda não avançou tanto no estudo quanto no Parkinson. E outra coisa do Parkinson é a forma de tratamento. Enquanto a pessoa está iniciando a terapia medicamentosa, ela vai ser uma pessoa agitada, ela vai ser uma pessoa estressada. Imagina tudo que você for tentar pegar, cair da sua mão. Tudo que você for tentar fazer, você não conseguir de tanto espasmos que você tem. Você quer dormir e de repente o espasmo vem e te acorda. Você vai ser uma pessoa meio estressada. Então a gente, como cuidador, a gente tem que entender que a pessoa vai ter essa complicação e que a gente vai ter que aceitar isso, tentar contornar isso através de conversa, com bastante diálogo, bastante compreensão, a oferecer ajuda, não chegar direto fazendo, mas posso fazer por você, eu posso te ajudar, eu posso te dar comida na sua boca. Aí, se a pessoa aceitar, bem, senão você deixa ela tentar um pouquinho, ver que ela não vai conseguir, aí você fala, posso te ajudar de novo? Ela vai acabar aceitando a sua ajuda, mas a questão de paciência. Tanto com Parkinson quanto o Alzheimer, principalmente no estágio 1 e 2, você deixa a pessoa ir fazendo as coisas para ela. Porém, no estágio mais avançado do Alzheimer, ele vai ser totalmente dependente, você vai ter que fazer tudo. Já no Parkinson vai ser diferente, você faz o que ele deixa. Ele deixando, você vai e auxilia ele. E sempre auxiliando, não fazendo por ele, você ajuda. Mas, porém, dar comida, se ele tiver um estágio muito avançado de espasmos, você vai ter que dar na boca dele, mesmo assim é difícil, que ele vai tremer a boca também, tremer a cabeça, vai ser complicado. Aí a questão é paciência. Isso era o que eu ia falar para vocês sobre o Parkinson. Pouca coisa que tem, ao mesmo tempo que é muita coisa. O mais importante é que sempre tem que deixar o paciente fazer por si só, dar uma liberdade para ele, deixa ele fazendo e nunca forçar ele a querer trazer ele para a realidade. Entre no personagem que ele criar para você, lembre-se disso. Isso vai ser mais prazeroso. Lembrando que o Alzheimer é uma doença que eu falo para vários alunos meus, eles acham até estranho no primeiro momento, acho que vocês vão achar agora também. Eu acho uma das doenças mais bonitas que existem. Por que eu falo isso? Como assim, professor, você fala que Alzheimer é bonito? Porque é uma única doença em que o paciente, ou que você está cuidando, o seu ente querido, ele não percebe que ele está ficando definhando daquele jeito. Só quando ele está no início, bem no iniciozinho da fase 1, que ele ainda percebe alguma coisa. Quanto mais vai evoluindo a doença, menos ele vai saber que ele está doente.
enquanto as outras doenças não, você sofre. O paciente, ele vê que ele está sofrendo, ele vê que ele está dando trabalho, ele tem essa consciência e isso vai acabando com ele. E o Parkinson não, para ele está normal, é a vidinha dele normal, as pessoas que ele conhece estão ali, mesmo que as pessoas que ele acha que está ali são pessoas que já morreram, mas na cabeça dele elas estão ali e ele está vivendo como se nada tivesse acontecido. Então, para mim, isso já tira um peso do sofrimento dele, que ele vai regredindo, mas sem sentir, sem sofrer. Por isso que é importante a gente não querer trazer ele para a realidade, porque a gente vai ficar confrontando ele, vai ser aquele choque de realidade e ele vai acabar sofrendo com uma angústia desnecessária. E já o Parkinson não. O Parkinson já é uma doença mais complexa e complicada que o Alzheimer, justamente por ele saber que ele está doente, ele perceber que ele está doente, ele perceber que as pessoas estão olhando para ele de forma diferente, ou com pena, ou com nojo, ou com receio, ou com medo, e isso é muito ruim. Por isso que eu acho o Alzheimer uma doença bonita, porque a pessoa não sofre percebendo que as pessoas estão olhando e fazendo para ela. Novamente, entrem no YouTube, acesse o canal Minha Novela, procurem lá no YouTube Minha Novela, que vocês vão ver o acompanhamento que o rapaz deu para a vozinha dele, que era portadora do grau mais avançado do Alzheimer. É muito bonito, vocês vão aprender bastante e vão ver o dia a dia deles, dessas pessoas especiais para a gente, e como que eles aprontam bastante também. É muito engraçado, é muito bonito, mas também é muito triste para os familiares você perder alguém, ver o ente querido definhando, virando vegetal, dia após dia sem poder fazer nada. Eu sei o que é isso, que eu também tive, minha avózinha também teve Alzheimer, eu vivenciei isso na minha vida, e mesmo assim eu agradeço a Deus por ter podido estar com ela nos últimos momentos, ter tido a companhia dela e ter sido neto dela. Isso que a gente tem que pensar, são seres humanos que precisam do nosso carinho, independente da doença que tem, e a gente tem que tratar eles da melhor forma possível. Pensando nisso, nós entraremos agora no nosso próximo tema, que é o processo de humanização. No processo de humanização, a gente tem aí, olha a vovozinha aí sorrindo, que coisa maravilhosa. Quem sabe que essa vovozinha tem Alzheimer? Não sei, mas pode ter. Se tiver, a gente tem que saber que nós temos que tratá-la com um processo de humanização. E o que é humanização? É uma coisa bem simples, bem rápida de falar, mas muito importante que a gente tem que praticar no nosso dia a dia, em todos os atos que a gente for fazer, em todos os procedimentos. Humanização nada mais é que você reconhecer na outra pessoa um ser humano. E por ser um ser humano, é uma pessoa digna de respeito, digna de carinho, de afeto, de compreensão. É uma pessoa que merece ser tratada com empatia, ou seja, você fazer por ela exatamente o que você gostaria que fizessem por você. Você saber se colocar no lugar dela. É você fazer para ela para dar alívio, para dar conforto, para você melhorar as condições sociais, as condições físicas, as condições mentais dessa pessoa. É você lembrar que quando você vai chegar para ela, você vai ter que ter diálogo com essa pessoa, vai ter que ouvir essa pessoa, e além de ouvir, é mostrar que você está interessada no que ela está falando, é você demonstrar com gestos, com palavra, você abraçar, beijar, fazer carinho nessas pessoas, principalmente nos nossos vovozinhos que são tão carentes. Por mais que eles falem que não gostem, no fundo eles gostam, e eles vão sentir falta toda vez que você deixar o seu plantão, que vai chegar outra pessoa que não vai fazer, e eles vão ver a diferença de profissional a profissional. Outra coisa que a gente precisa saber também no processo de humanização é que a gente tem que tratar da integridade física dessa pessoa. Não podemos expor essa pessoa às intimidades dessa pessoa. Na hora de dar banho, na hora de fazer uma higiene pessoal, nós temos que
pedir todos os familiares ou qualquer outra pessoa que tenha, pedir licença, explicar que você vai fazer o procedimento, tanto para os familiares quanto para o paciente, principalmente. Você vai ter que falar: fulano, eu vou fazer tal coisa com você. Cada vez que você for tocar na pessoa, você tem que explicar: olha, eu vou mexer agora no seu braço, vou estar limpando, eu vou fazer a sua higiene íntima, vou estar tirando a sua fralda agora, eu vou estar limpando aqui a sua região íntima, ó, eu vou estar colocando a mão aqui agora, tá bom? Avisa o que você vai fazer. Imagina você sair na rua e alguém que você não conhece, se a pessoa tiver Alzheimer, então, for passando a mão no seu corpo, você vai gostar? Essa pessoa não te conhece, vai violando ela. Isso vai ser uma agressão física. Ela vai entender isso como um atentado violento ao pudor, como se fosse um estupro. É bem simples, converse com a pessoa, fale quem você é. Por mais que você já falou, continue falando: ó, é Renato que está aqui, eu vou estar fazendo aqui, né, tal procedimento em você. Olha, eu vou começar o procedimento agora, vou estar limpando aqui. E tenta brincar com esse procedimento para a pessoa sentir como se fosse uma coisa leve, natural. Descontraia o ambiente, o clima, para ela não ficar com aquela timidez, aquela vergonha, que geralmente a pessoa mais velha tem vergonha que uma pessoa mais nova faça algum procedimento, troque fralda, faça higiene íntima. É bem complexo para eles, é difícil deles aceitarem. Então faça brincadeiras. O ato de brincar já ajuda no processo de humanização. E isso é humanização, tratar com educação, respeito, saber ao momento de fazer as coisas, saber respeitar a opinião do seu paciente, do próximo, saber trabalhar com essas diferenças de pensamento, não agredir, aceitar a religião do outro, do seu paciente. Você tem uma religião, seu paciente tem outro, não vá querer forçar seu paciente a aceitar a sua, simplesmente aceite a dele, respeite a dele, faça com que ele se sinta bem com a religião dele. Nós, como profissionais, não estamos ali para poder mudar o pensamento de ninguém, nós estamos ali para dar conforto nos últimos momentos da pessoa, para a gente tornar os últimos momentos da pessoa momentos bons, agradáveis, prazerosos, e para isso é o processo de humanização. Até o timbre da nossa voz influencia no processo de humanização. Então, tudo que a gente for fazer como cuidador, nós precisamos avisar o paciente, comunicar a ele, conversar com ele, ouvi-lo, tratar ele com carinho, demonstrar não só com atos, mas com palavras, que você gosta dele, que você se importa com ele. Por mais que ele não seja nada seu, só seja seu paciente, seu cliente, você está ali por causa do dinheiro, mas naquele momento que você está ali por causa do dinheiro, por mais que seja por isso, ele está pagando para você, pelo menos fingir para ele que você se importa com ele. Então, vista essa parte profissional e faça o que eu estou falando. Use de humanização para o seu cliente. Então, nós terminamos aqui a nossa primeira aula, o primeiro módulo se encerra. No próximo sábado estaremos junto com mais um módulo, com mais uma gama de conteúdos, vários vídeos para vocês estarem estudando durante a semana. Foi um prazer enorme estar com vocês. Muito obrigado novamente. Até mais.